Agora vocês conferem trechos da entrevista com a dermatologista a doutora Renata Meneghetti sobre psoríase, uma doença inflamatória da pele caracterizada por lesões avermelhadas e descamativas. O material completo está disponível no JCTV Saúde. O endereço está aparecendo aqui na tela. Renata, a psoríase tem algum gatilho para começar? É uma doença hereditária? Ana, a psoríase ela é uma doença multifatorial, né? Então, de 30% a 40% a gente tem o histórico da história familiar, mas existem outros gatilhos. O emocional, algumas infecções de garganta, algumas medicações, obesidade. Que pode acontecer, que pode desenvolver. Sim. Ela é mais presente em homens, em mulheres, em crianças? Ela tem 2 picos de incidência, né? Então, a gente tem de 20 a 30 anos e outra incidência de 50 a 60, mas ela pode acometer desde crianças até idosos de 80 anos. Para quem está assistindo a gente, Renata, qual que é a característica, como que é a psoríase? Então, a psoríase clássica, ela é caracterizada por placas, né, eritêmato, descamativas, estão avermelhadas geralmente nas áreas de atrito, cotovelos, joelhos, mas ela pode acometer também couro cabeludo, as unhas, a parte genital. E ela tem vários graus, essa doença? Sim, a psoríase tem desde formas leves às graves, e de acordo com a sua classificação. Então, para quem está assistindo a gente, olha, gente, eu acho que eu estou olhando aqui na minha pele e tem alguma das características que a doutora Renata está falando. O diagnóstico é simples, doutora? Sim, o diagnóstico nós fazemos com uma história detalhada, um exame físico completo e podemos também auxiliar com uma biópsia de pele para confirmar mesmo o diagnóstico. Tem cura? Não, a psoríase infelizmente não tem cura, mas tem controle. Então hoje, Ana, existem muitas terapêuticas que podemos lançar mão para a pessoa viver até mesmo sem lesão, ter qualidade de vida, né? Então é importante os pacientes saberem que não podem deixar de se informar, de tratar para manter a doença em controle. Porque quando você fala procurar para se tratar, porque é uma doença desconhecida ainda, as pessoas podem confundi-la? Sim, às vezes confundem ou às vezes desistem de tratar, porque é uma doença crônica, então o paciente não vê melhora e aí acaba abandonando o tratamento por muitas vezes. Então, por isso que é importante tratar da doença. Ela causa dor, Renata, coceira, tem alguma coisa assim que ela desperta, assim, que pode fazer também aumentar e deixar mais marcas no corpo da pessoa que tem a doença? Sim, a psoríase ela tem desde a doença de pele como articular. Então, na pele as pessoas referem ardência, prurido, que é a coceira, mas na parte articular, das articulações, muita dor, pode ter deformidade, alterações das unhas. Então, é uma doença que ela compromete e causa essas deformidades e o paciente se incomoda bastante. Gente, então não é algo simples. Se você está aí com a pulga atrás da orelha, ouvindo a nossa entrevista, vá até um dermatologista, né, doutora Renata? Porque Sim. não é só simplesmente na pele, é também nas articulações, né? Sim. Ela é contagiosa? Tipo, eu tenho psoríase, a pessoa rela em mim, ela pega? Não, Ana, já foi comprovado que apesar das pessoas acharem, porque como é uma doença descamativa, como se fosse aquela caspa, né, aquela escama prateada, as pessoas acham que vai transmitir, mas já foram feitos estudos que essa descamação, ela não tem agentes infecciosos. Então, a pessoa com psoríase, ela pode frequentar piscinas, pode, até é importante ter contato com outras pessoas que ela não vai passar para ninguém. Porque tem muito preconceito? Muito, muito. Eu queria que você falasse bem disso aqui, Renata. Para quem está ouvindo a gente, para quem conhece alguém que tem psoríase e tem aquele, não vou relar, porque dá em criança também, né? Sim. Imagina uma criança sofrendo este bullying, esse afastamento, né? Então é importante reforçar isso. É muito, porque assim, existem uma porcentagem até grande dos casos de pacientes que se isolam, entram em depressão, quadros de ansiedade, fobia, porque você sai na rua, então muitos pacientes acabam usando blusas, às vezes está aquele calor, usando blusas de manga comprida para esconder as lesões, porque as pessoas, pela desinformação da doença, então já gera aquele bloqueio
Ah, eu vou pegar, então não quer colocar a mão. Então a pessoa, aquilo dia a dia, vai se afastando, não vai mais saindo de casa. E aí a depressão, essa ansiedade, esse emocional pode afetar mais ainda e piorar, agravar mais ainda a doença? Sim, pode piorar a psoríase. Até um quadro que já pode estar relativamente estável, pode vir a recidivar, né? Então, é muito importante as pessoas terem informação da psoríase, porque é uma doença que não é contagiosa. E é preciso ter empatia com o outro, né? Sim, a empatia é muito importante, a gente se colocar no lugar da outra pessoa, né? E depois dessa pandemia, a gente tem visto, pelo menos no consultório, nos ambulatórios, que é uma doença que tem piorado, porque as pessoas se isolaram, o medo, tudo isso fez piorar esses quadros de doenças autoimunes. É uma doença, Renata, que ela precisa de um olhar, de uma acolhida também da família? Com certeza, porque é um paciente que todas essas doenças autoimunes, né? O paciente ele precisa do entendimento, porque às vezes a família não entende, porque só quem sofre a doença que sabe o olhar do outro, né? Às vezes fala, é frescura, não é nada disso, mas a família precisa saber sim. Quando a gente falou sobre o preconceito, sobre as crianças, né? Como ensinar e como acolher também uma criança que tem psoríase? Ela vai ter assim, eu tenho como criança, eu vou ter para o resto da vida? É uma doença permanente? Sim. Sim, uma vez que você tem aquele gatilho, você desenvolve, você vai ter períodos de melhora e piora, né? De acordo com a evolução e o tratamento. Então, essa criança precisa de um acompanhamento psicológico, apesar de ser rara na infância, mas precisa de um acompanhamento psicológico para essa criança saber lidar. A hidratação, sempre estar usando hidratante, pomada, e mesmo na escola, né? Você falou do bullying, então precisa desse acompanhamento.